The following presentation is a production of 3ABN and Amazing Facts. Is it possible to see into the future? What's in store for planet Earth? Crime, war, and natural disasters appear to intensify with every passing day. Do they herald some approaching cataclysmic event? Could the ancient texts of Scripture reveal events yet to come? Discover secrets in the Bible that will change your life as we explore the most amazing prophecies. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos a la primera noche de apertura de lo que yo creo que ha de ser, y espero que no estoy exagerando, será una jornada increíble hacia un tema increíble, las profecías más asombrosas. Soy Dwight Nelson, y estoy aquí en este lugar que será la base central del seminario de las profecías más asombrosas. Aquí estamos en la Universidad de Andrews, en Bering Springs, Michigan. Y nosotros aquí vamos a ir al mundo entero. Quiero darle la bienvenida a todos los que están aquí en este lugar. Dese la vuelta y saluda al que está a su lado y dígale bienvenido, para que se sientan bienvenidos al comenzar este seminario satelital. La iglesia está repleta hasta el final, lo que están observando a través del satélite. Pero estamos aquí especialmente felices de que ustedes estén también con nosotros a través del milagro. Saben, yo no entiendo la tecnología, cómo podemos estar aquí y también alrededor del mundo entero a través de los satélites. Quiero darle la bienvenida a todos los que están observando desde el mundo entero. De hecho, me dieron una lista de unos 42 países y 2,000 distintas localidades. 42 países. A ver si yo puedo encontrar esa lista. ¿Se imaginas? Tenemos personas observándonos desde Australia. ¿Qué tal si le damos la bienvenida a los de Australia? Me fascinaría que todos aplaudieran para todas las naciones, pero vamos a leer algunas, por favor. Estamos felices por los de Australia. También tenemos en el hemisferio oeste, en Brasil tenemos también personas allá. Gracias, Brasil. Les voy a pedir, por favor, no podemos aplaudirle a todos los países. Estamos aquí en la Universidad de Andrews y tenemos más de 100 representantes de distintas naciones. Por lo tanto, no vamos a tratar de aplaudir para todos de ellos. Sosténganse un momentito. Sabemos que ustedes aman a su tierra materna. También estamos en la India, estamos a Italia, en Corea, también a las Filipinas, estamos a Uganda, y otro país que comienza con la letra U es el Reino Unido y también Irlanda. Y los 3 estudiantes de Inglaterra están aplaudiendo también. No, hay mucho más aquí, por supuesto. Y también a los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. Donde quiera que ustedes estén en este planeta, bienvenidos. Es un honor el tenerlos aquí. Yo soy Dwight Nelson y voy a ser el que ha de presentar al pastor Doug Batchelor, pero en un momento, antes de hacerlo, hay algo que necesito señalar. Me acaban de entregar esto, y esto es particularmente para los que están observando a través de satélite. Escuchen bien, por favor. Es una oferta muy especial que tenemos para ustedes. Habrá un número 1800, lo verán en su pantalla. Es el número 188. Ahora, yo no sé cómo sujetar esto porque yo siempre uso micrófonos inalámbricos, pero aquí no sé cómo uno puede sostenerlo y hablarlo, ¿no? El número es 1-888-9-843-627. Es fácil para recordar. 1888, el número 9 y la palabra THEMAP. Y cuando usted entonces llame, por favor pide por la oferta número 725. 725. Son 3 libros escritos por mi amigo Doug Batchelor. Uno que él acaba de terminar de escribir llamado El recurso más importante. También recibirás Enséñanos a orar o Teach Us to Pray. Y también
Assurance. Son solo en inglés, por favor. Entonces, pídalo a través del número que ve en su pantalla. Y puede llamar dentro de los próximos 90 minutos. No hay duda en mi mente, damas y caballeros. Y yo creo que no es ciencia muy difícil de entender que estamos viviendo en una era de la historia humana donde hay un deseo y un interés increíble en las profecías antiguas. Hace 4 noches atrás fue el 5º aniversario de septiembre 11, la tragedia más grande que ha pasado en esta nación. Y en esta noche pasamos un programa junto con el pastor Doug Batchelor. Lo entrevistamos precisamente por un programa especial. Y en ese programa hicimos una oferta, un DVD que Hechos Asombrosos ha preparado. Y le dijimos a ellos, terminando el programa, vayan a este número 800 y recibe usted esta oferta gratis. Y usted no lo va a saber, pero fíjense, estuvieron llenas las líneas telefónicas durante los 60 minutos que estuvieron presentes. La gente y la nación, el mundo entero, le interesa las profecías antiguas. Estamos viviendo precisamente en estos tiempos tan inciertos. Y en esta noche vamos a comenzar una jornada junto al pastor Doug Batchelor que nos llevará al centro de las profecías más asombrosas de la Biblia. Por lo tanto, voy a invitarle a Doug que pase en un momento, pero necesitamos invitar a John Lomo aquí que venga, por favor, el director, para que nos enseñe el himno tema de esta serie. E eu quero convidar Danny Shelton para cantar junto comigo. Dê-me a palavra do Senhor, dá-me a Bíblia. Na medida em que você abre o seu coração para isso, vamos cantar também. Amén. Me gustaría invitarles a que se pongan de pie para orar, porque lo más importante para hacer antes de abrir la palabra de Dios, antes de hacer cualquier cosa, es ir delante de Él en oración. Aquí nosotros nos arrodillaremos. Vamos a pedirle al hermano Danny Shelton que nos dirija en oración. Bondoso Pai que está nos céus, nós te agradecemos pelas maravilhosas bênçãos que nos tem dado e agradecemos, Senhor, pela saúde, pela força e pela oportunidade de viver nos últimos momentos da história deste mundo. Nós podemos pregar e isto pode chegar a todas as partes do mundo, atingindo milhões de pessoas. Nesta noite, Senhor, nós pedimos a bênção do Espírito Santo sobre o pastor Batchelor, na medida em que ele apresenta a Tua palavra e nos ajuda a entender melhor que o Senhor nos ama, e nos ama tanto que morreu por nós e desenvolveu um plano de salvação, e que estará conosco em breve para levar-nos para o céu, para morar contigo para sempre. Senhor, obrigado porque o Senhor está em controle desse universo. Obrigado pelas pessoas que estão, ou aqueles que se entregam a Ti, têm todo o perdão e uma nova vida. Senhor, perdoa-nos os pecados. Muito obrigado por ouvir as nossas orações. Na medida que oramos por cada ouvinte, o telespectador ao redor do mundo, nós sabemos que muitos problemas e muitas dificuldades nós enfrentamos, as pessoas enfrentam, mas queremos colocar isso de lado e olhar para Ti, olhar para a cruz no Calvário, porque esta é a resposta para nós. Nós pedimos isto em nome do precioso nome de Jesus. Amém. Pueden sentarse. Obrigado, Danny. Estamos muy contentos por 3ABN, esta cadena mundial que está haciendo esto posible a través del mundo entero. A cada continente del mundo. También estamos con esperanza y estamos felices de estar con ellos por igual. Tengo el privilegio de presentarles mi amigo y nuestro orador para este seminario de las profecías más asombrosas, pero antes de que él venga, permíteme decir algo acerca de Doug Batchelor.
tengo en mi mano su libro de mayor venta, su biografía, lo que es el cavernícola más rico del mundo. Si usted pudo ver el programa que presentamos el 11 de septiembre, escucharon un poquito acerca de esa historia que él presentó. Comenzó como este niño de una familia muy altamente rica en Nueva York, pero lo mueva esa historia a este lugar donde él estaba desnudo en una cueva en Palm Springs, California. Y supieras tú que en esa cueva donde él vivió, Doug encontró una Biblia abandonada. Y esa Biblia llegó a ser lo que cambió su vida radicalmente. Y se mudó de esa cueva a una misión para el mundo entero. Es una historia increíble. Doug Batchelor, presidente de Hechos Asombrosos o Amazing Facts, ministerio de televisivo y de radio, autor de muchos libros, esposa. Bueno, él va a hablar acerca de su familia. Yo iba a decir que era la esposa de Karen, pero eso debo detenerme antes de continuar. Sí. Él me dijo, mira, déjame hablar de mi familia, por favor. Él me lo pidió, por lo tanto, vamos a dejar la familia hacia un lado, pero esto es lo que quiero decir. Doug Batchelor, además de ser autor y director de este ministerio, es una autoridad en las profecías antiguas. De hecho, usted no tiene que tomar mi palabra en esto. National Geographic, sí lo han escuchado anteriormente, la revista, el programa de televisivo, ellos decidieron en este año 2006 presentar un programa nacional o internacional sobre la profecía antigua e entrevistaron 3 expertos de la profecía, uno de los cuales es nuestro orador Doug Batchelor. Por lo tanto, no tiene que tomar mi palabra. National Geographic mismos reconocen que este orador, este estudioso de la Biblia, conoce lo que él presenta. De hecho, National Geographic se conmovió tanto por su historia de... Míralo, Doug. Yo voy a terminar en 5 minutos, ¿sabes? Eles disseram para vir, porque senão você não vai parar mais. ¿Puedo terminar esta parte, por favor, Doug? Yo sé que quieren escuchar esto. Bueno, finalmente, después de terminar, estaban en Sacramento, ¿no es cierto? Sim. Es lo que estaba tratando de decir cuando dije que tú eras la esposa de Karen. Yo estaba tratando de recordar que tú tienes una iglesia en Sacramento, California. Bueno, te entrevistaron allí en Sacramento y luego lo pusieron en un helicóptero y lo llevaron allá a la cueva en la montaña donde él encontró esa Biblia y tu vida fue cambiada. La nación ha visto ese programa. Y esto es lo que quiero decir, porque yo sé que tú quieres darle la bienvenida. Damas y caballeros, si Doug Batchelor es bueno para National Geographic, digo que él es bueno para usted y para mí. Por favor, denle la bienvenida a mi amigo y el orador del seminario de las profecías más asombrosas, Doug Batchelor. Uau! Wow, bienvenido, Doug. Muito obrigado, Dwight. Eu sou feliz por isso. Amigos, esta é a terceira apresentação mais agradável que eu já recebi. A segunda foi quando a minha mãe teve que fazê-lo. E a primeira, mais agradável, foi quando a pessoa que iria introduzir-me ou apresentar-me não apareceu. Então eu tive que fazê-lo eu mesmo. Bueno, te salvamos esta noche. Casi te lo entregué, pero gracias por permitirme terminar. Muito De hecho, obrigado. Doug, bienvenido otra vez. Es lo que quiero decir. Sabes, amigos, casi hasta el mismo día, 10 años atrás, ahora mismo, tú y yo estábamos aquí en esta misma plataforma. Hace 10 años atrás, tú estabas aquí 5 semanas, un seminario de 5 semanas, y recuerden que ellos lo grabaron y lo volvieron a pasar. No fue por satélite que se transmitió, pero tengo que decirte algo, Doug. Vamos a entrar a unas preguntas. Hace 10 años atrás y tú no has cambiado en nada. ¿Cómo lo haces? Vitamina E. Yo lo sabía. Estamos contentos de verte otra vez.
Doug, normalmente durante este tiempo vamos a hacer un poquito de preguntas y respuestas, ¿no es cierto? Pero porque nadie ha tenido la oportunidad de entregar las preguntas, y debemos decir esto para los que están observando, ya hemos tenido 80 preguntas. Entrar a la página cibernética MostAmazingProphecies.com. Por lo tanto, si tienes alguna pregunta, de hecho, he tenido el privilegio de trabajar con el pastor Doug Batchelor antes, y yo digo cualquier pregunta, él puede contestarla. Mire la pantalla, en su pantalla está la página cibernética, por favor, escriba entonces. De hecho, los que están aquí tienen también en el sobre donde pueden escribir sus preguntas en este lugar localmente. Pero en esta noche, Doug, háblanos, ¿qué tiene que ver esto? Las profecías más asombrosas, ¿qué trae? Eu serei honesto. Eu aprecio ensinar profecia e eu apresentava palestras que eram a respeito de Daniel e o Apocalipse, mas vivemos um momento atualmente onde as pessoas querem coisas rápidas. E o que fiz então foi condensar aquilo que eu acredito ser as mais importantes profecias da Bíblia para os momentos em que nós estamos vivendo agora, e escolhi então aquelas que são as mais relevantes, as mais interesantes, e é isso que estou fazendo. Simplemente porque la nación y el mundo están preocupados con el futuro y quieren saber qué está ocurriendo. De hecho, yo puse mi vida en la línea por esto, ¿no? Mi reputación también quizás entró en peligro. Yo entré a una farmacia en Berrien Springs aquí para comprar un periódico de estos. Yo no los leo, ¿no? Pero entré usé mis gafas oscuras y entrando allí encontré uno de mis miembros y me dijo, pastor, ¿por qué estás aquí? Mira, esta noche es Yo le dije, estoy comprando esta revista. Bueno, la encontré, mira lo que dice. Este es The Sun, septiembre 18, 3 días de ahora. Isso é profético. Sí, sí lo es. Pero fíjense bien, no sé si pueden ver esto. Nostradamus dice que ha predicho que 4,000 personas han de morir en un ataque de Al-Qaeda a través de los aerolíneas. Y dice que Nostradamus lo ha predicho. La cosa es que la nación está preocupada por esto. Nostradamus, ¿qué diferencia entre las profecías bíblicas y Nostradamus? Há muitos identificados profetas, e as pessoas estudam as estrelas para tentar descobrir o futuro, mas a única fonte de profecia que se mostrou verdadeira a fonte é a Bíblia, as profecias bíblicas. E é por isso que muita gente está procurando. As pessoas querem algum nível de segurança, um propósito para a vida deles. E o fato de que Deus pode dizer, olha, eu direi a você o que irá acontecer. Alguém disse, se uma pessoa pode prever em 24 horas o que vai acontecer, ela pode dominar o mundo. Se você soubesse 24 horas de antecedência o que vai acontecer com o mercado de ações. Imagine. Então, o que Deus tem é um plano para a sua vida, para a nossa vida. E mostra também, revela as circunstâncias e aquilo que está para acontecer. Vamos al libro de texto que vamos a estar utilizando durante todas las noches. Tenemos una biblioteca en esta universidad que es la mejor del mundo. Tenemos miles de volúmenes. Está lleno de libros. ¿Qué trae este libro que es diferente a todos los demás? Essa é uma boa pergunta. E eu posso falar pelo menos 4 horas a respeito desse assunto e não sequer tocar o início dele. A Bíblia é diferente de qualquer outro livro e é diferente para mim também. E eu, quando a abri pela primeira vez, não tinha nenhum interesse em ouvi-lo ou aprender dele. Eu tinha interesse em vários outros tipos de religiões e outros pensamentos ou ideias provocativas, mas a Bíblia muda vidas. E esta é a maior evidência do poder dela. Nós sabemos que no período de 1.500 anos, 66 livros, 40 autores diferentes, alguns foram reis, outros pescadores, outros sem teto, profetas sem teto, e a Bíblia fala através de uma voz apenas, a respeito de um Deus. E a Bíblia, na verdade, é o oráculo secreto, oráculo sagrado, que adereça a ciência, história, política, saúde. Todos os aspectos da vida são tocados pela família, ou nos aspectos da família e pela
vida que é atingida pelo que diz a Bíblia. Una última pregunta. Nos prometiste decir algo acerca de tu familia. ¿Cuál es su trasfondo religioso, tu familia? A minha mãe era judia, desse lado, então eu tenho esta herança, e eu herdei mais da minha mãe do que do meu pai, porque ela era calva. O meu pai vem de uma ascendência batista. E talvez eu deva dizer um pouco mais a respeito da minha vida, mas eu atendi mais ou menos 14 escolas públicas, e escolas inclusive que ensinavam ateísmo. E tem uma esposa, ela casou-se comigo e se tornou solteira, porque o nome bachelor em português quer dizer solteiro. Minha esposa estará conosco dentro de alguns dias. Gracias por estar con nosotros. Muito obrigado. Deus abençoe você. Isto é algo muito especial e nós estamos aqui prontos para embarcar. A cada noite, você sabe que há despesas que fazem parte dessa programação, e o importante é que você saiba que nós estamos aqui pregando a palavra do Senhor. E nós queremos que você estude. Nós não estamos aqui para pedir dinheiro, ou não estaremos aqui vendendo coisas que você pode usar como amuletos para ganhar dinheiro. Nós queremos aqui que você apenas observe que há despesas envolvidas nesse projeto. E se você sentir-se motivado a ajudar-nos, você vai observar que há ali um envelope onde você está, e você poderá participar ajudando-nos a conter ou assumir parte das despesas que nós temos com esse projeto. Nos lugares onde esta série está sendo transmitida, nas localidades satélite, você também terá esta oportunidade. Eu estou feliz por estar aqui nesta igreja PMC, Pioneer Memorial Church, e o que acontece é que eu quero nesse instante chamar o meu amigo John para cantar. En el año 1997, junto con 3ABN y Amazing Facts, nos unimos para hacer nuestro primer evento satelital. Tuvimos unos 500 o 600 distintas localidades y vimos el poder del evangelismo satelital. En el 1996, 3ABN tuvo el privilegio de llevar entonces la serie de Mark Finley alrededor del mundo por primera vez en la historia de la iglesia adventista, y vemos el poder de alcanzar a las personas donde están alrededor del mundo, y alabo a Dios por estar envuelto con ministerios como Amazing Facts y las iglesias como el pastor Dwight Nelson y demás. Y es un privilegio en esta noche estar aquí y unirnos con estas personas para alcanzar al mundo por Cristo Jesús. Y estoy contento porque mi hermano Tommy está aquí al piano y vamos a estar cantando un himno antiguo titulado I Trust in God. I trust in God wherever I may be, upon the land or on the rolling sea. Though come what may, from day to day, my Heavenly Father watches over me. I trust in God. I know He cares for me on mountain bleak or on the rolling sea. Though billows roll, He keeps my soul. My Heavenly Father watches over me. He makes the rose an object of His care. He guides the eagle through the pathless air.
surely He remembers me. My Heavenly Father watches over you and me. I trust in God. I know He cares for me. On mountain bleak or on the rolling sea, though billows roll, He keeps my soul. My Heavenly Father watches over me. My Heavenly Father watches over me. Esse foi Danny Shelton, presidente da 3ABN. Amém. Danny e Tommy, muito obrigado. Eu amo esta música. Deus está sempre cuidando de nós. E vamos então tratar nessa noite a respeito do último reino. E antes de fazermos isso, eu quero dar as boas-vindas a vocês que aqui estão. E quero dizer muito obrigado ao pastor Nelson por ser o nosso apresentador e os voluntários que estão envolvidos nesse projeto. Isso tudo é maravilhoso. Eu estou tentando encontrar uma palavra aqui, mas é uma bênção especial trabalhar com tantas pessoas talentosas. E eu quero dizer, olha, alô a todos vocês que estão aí ao redor do país. E quero dizer alô para os membros da minha igreja em Sacramento. Olha, é bom que vocês estejam assistindo isso. É um privilégio estar aqui. Eu quero dizer muito obrigado a todos por estar aqui. Há algumas lições que correspondem a cada apresentação à noite. E há uma apresentação nessa noite. 2 lições. Você irá encontrar isso no nosso site, online, no nosso sítio. E o tema da nossa palestra dessa noite. E há também a lição complementar, que se chama De Volta a Jerusalém, faz parte também do estudo dessa noite. Algumas das localidades têm essas lições, e se você não tem, então vá ao mostamazingprophecies.com e você pode então baixar o arquivo que tem essa informação. Você sabe que há 40 anos atrás, esse ministério Amazing Facts iniciou-se com um homem chamado Joe Cruz, e isto é interessante porque ele iniciava a sua palestra falando a respeito de alguma coisa interessante. E ele notou que as pessoas gostam de fatos interessantes, fatos surpreendentes. E eu gosto sempre de iniciar a palestra dizendo algo sobre algo especial. Muita gente já ouviu falar a respeito do Titanic. E havia um marinheiro chamado Morgan Robertson que teve um sonho. E ele teve uma visão, e ele imaginou que seria uma ótima história. E ele então escreveu a respeito desse navio muito luxuoso, que tinha mais de 250 metros. E o que aconteceu é que esse navio então atingiu um iceberg e se partiu. E ele tentou então encontrar alguém que publicasse o livro, ele não encontrou ninguém. Ele disse, olha, mas essa história é a história do Titanic. Aliás, ele deu o nome a esse livro de Titã. Mas o que muitas pessoas não sabem é que não foi o Titanic. Isso foi escrito em 1898. Então, veja bem, isso foi escrito antes de haver acontecido a tragédia do Titanic. Então, ele escreveu isso 13 anos antes do Titanic ser construído. No seu livro, A Derrocada do Titã, ele dá alguns detalhes. Por exemplo, o Titã tinha 800 pés, ou 246 metros. O Titanic, 276 metros. O Titanic navegava 20
e poucos metros, 25 nós. E o tamanho, as dimensões deste navio, o Titan, que era fruto de uma imaginação literária desse homem, de Robertson, tinha muita semelhança com todos os números, se você observar, os números que eram os números exatos do Titanic. 24 salva-vidas no Titan, apenas 20 no Titanic. E no livro desse homem, que foi escrito 13 anos antes do Titanic ser construído. E ele diz, então, a data, inclusive, em que esse navio iria, então, ao mar. E eu posso dizer a vocês outros aspectos que coincidem com a verdadeira história. E a impressão que dá é que houve uma premonição desse homem. E a pergunta é, pode alguém saber o futuro? E a resposta é, eu creio que sim. Algumas pessoas pensam que não, a vida é apenas uma série de coisas espontâneas, acidentes, mas o estudo que estaremos tratando nesta noite trata a respeito do último reino. E quer dizer que há um plano, Deus tem um plano para mim e para a sua vida. Há reinos que estão em conflito e eles estão lutando para o domínio da sua mente, para obter o domínio da sua mente. E vamos iniciar então falando a respeito do primeiro reino. E se você abrir a sua Bíblia, vai encontrar em Gênesis capítulo 10, verso 8 a 10. E a palavra do Senhor diz: Cuxi também gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Isso pode soar familiar a você. Babilônia é algo que é familiar para nós, porque é o título que acabou gerando esse nome, e fala a respeito do Kingdom de Nimrod. E alguém que aquele povo queria fazer um nome para si próprio, eles então criaram esta enorme torre, representando o desejo do homem de atingir o céu. E a Bíblia, em Gênesis 11, diz que o Senhor não se agradou disso. E a construção, o plano de construir isso, e chegando até o céu, foi destruído. E o homem começou então a se espalhar pela terra. E é interessante que há conexões entre todos os dialetos do mundo hoje. E eles podem ser eles são originados todos daquela região da Bíblia. Uma das partes mais importantes da geografia mundial é o Iraque. Depois de Israel, o Iraque é mais mencionado na Bíblia do que qualquer outro país. Iraque é o lugar onde você encontra Babilônia, Nínive, a Síria, o Jardim do Éden. Isso foi onde Jonas foi, naquele lugar, a terra de Daniel, Ezequiel, Esther e possivelmente até Jó. O Império Assírio, eu mencionei Nínive. O Iraque é constantemente citado na Bíblia. O país que hoje inclui, ou que forma hoje o Iraque. Muita gente não sabe que o famoso déspota Saddam Hussein tinha aspirações de que o Iraque se tornasse o próximo império mundial. Pense nisso. Quando ele invadiu o Irã em 1980, ele sabia que entre os recursos de óleo, de petróleo do Iraque e Irã, ele poderia então controlar as maiores reservas de petróleo do mundo. Você pensa que foi por acaso que ele foi ao Kuwait? Ele estava muito interessado em domínio mundial. E é interessante que um dos heróis de Saddam Hussein foi o rei, o maior rei de Babilônia, o que veio depois de Nimrod, chamado Nabucodonosor. Saddam tentou vender-se ou propagar-se como sendo alguém que era a reencarnação desse grande rei chamado Nabucodonosor. E parte do ideal dele é que Hussein, como muitos árabes, não todos, mas muitos detestam Israel e judeus. E se ele pudesse então conquistar Jerusalém, como aconteceu com Nabucodonosor, que destruiu o templo de Israel, quem sabe ele poderia então ter domínio. De fato, ele até tirou foto junto à antiga carruagem de Nabucodonosor. E dizendo, olha aqui, Nabucodonosor e Saddam Hussein lado a lado. Ele queria dominar o mundo a partir do Iraque. Ele gastou 500
milhões de dólares tentando reconstruir as ruínas de Babilônia. E se você for para aquela região, e há muitos soldados americanos naquela região agora, você vai ver essa construção. E você sabe que ele tinha conhecimento da profecia bíblica e ele não confiava nas profecias, porque ele acredita que as profecias bíblicas são judaicas. E, olha, nós não podemos distorcer as profecias bíblicas. Veja o que a palavra do Senhor diz. E Babilônia, a glória dos reinos e a beleza dos caldeus, não será jamais habitada, nem será lugar ou casa, habitação por gerações e gerações. Mas as bestas do deserto estarão ali, e os animais e as bestas estarão ali. Estará vazio. E olha, até hoje é considerado pelos árabes uma maldição viver próximo dali. Quando Saddam tentou construir ou reconstruir lá a tempestade do deserto, aquela incursão, a guerra aconteceu. Quando ele tentou outra vez, não conseguiu. Você acredita que ele conseguirá desta vez? Leia Jeremias. A impressão que dá é que ele não estará representando ou substituindo Nabucodonosor. A palavra do Senhor diz: eu punirei o rei de Babilônia e aquela nação, diz o Senhor, e a terra dos caldeus, e farei delas uma desolação perpétua, não será habitada. Você gostaria de ver uma foto do que é? Alguém mandou um e-mail para mim a respeito disso. Veja só, tudo deserto. É como se Deus tivesse lacrado esse lugar e dito: ninguém vai para cá, ou vem para cá, ou vai para lá. Você não pode ironizar a profecia bíblica. E eu posso dizer a vocês que Iraque não será o último reino do mundo. Alguém esperava que fosse. Nós sabemos que os egípcios tiveram o desejo de ser, aliás, foram um grande império. E para onde nós vamos então em termos de respostas? A Bíblia diz que as profecias nos dão as respostas também. Segundo Pedro 1:19, nós temos a palavra segurada da profecia. E Amós, capítulo 3, verso 7, fala-nos a respeito da profecia, diz que o Senhor não fará nada sem revelar aos seus servos, os profetas. Tudo que é importante, que Deus fará, que afeta o seu trabalho e o trabalho dele aqui na terra, Deus revela aos profetas. E ele revela isso para o nosso entendimento. No livro de Daniel, é o centro, é o foco do nosso estudo nesta série. E eu creio que isto é o ponto central, mais importante. E eu nunca deixo de me admirar com a beleza do que diz a palavra do Senhor sobre isso. E quando Nabucodonosor estava no ápice da sua glória, ele era indiscutivelmente o rei, o absoluto do Oriente naquela época. Nabucodonosor teve um sonho. E ele sonhou a respeito dessa imagem colossal. Você sabe de onde vem a palavra colossal? Havia o Colosso de Rhodes, uma estátua maior do que a Estátua da Liberdade em Nova York. Nabucodonosor teve este sonho. E se você abrir a sua Bíblia, você verá que, enquanto nós vemos essa ilustração, você vê aqui e a palavra do Senhor dizendo, e uma descrição do que foi o sonho. Aqui a descrição detalhada de todas as partes da estátua que Nabucodonosor viu. E o ferro, e o barro, e o bronze foram destruídos pela pedra e foram espalhados de forma que nada mais ficou. E uma grande montanha encheu toda a terra. Nesta visão, nós encontramos alguns pontos importantes aqui sobre vários
reinos do mundo. E agora veremos algumas coisas. Olha, eu penso que perguntas e respostas é um método de as pessoas aprenderem melhor. Quando aconteceu esse sonho, Nabucodonosor percebeu que não foi resultado apenas de bebedeira. Isso foi algo interessante. Ele sentiu que foi algo tridimensional, apocalíptico, algo real. E ele então chamou os seus sábios e seus conselheiros e disse, olha, eu tive esse sonho, eu quero que vocês me digam o que aconteceu, o que significa. E você sabe, muitas vezes você tem um sonho e você tenta lembrar-se dele e uma parte se recorda, uma parte da sua mente, mas você não lembra-se de tudo. Então os sábios vieram e disse, rei, diga-nos o sonho e nós diremos a interpretação. E ele ficou assim, ele era um rei muito esperto, ele disse, olha, vocês estão querendo fazer charlatanismo, estão querendo me enrolar. Se vocês são realmente, estão conectados com Deus, ou com os deuses, então, diga-me qual foi o meu sonho e a interpretação dele. Aí eles disseram, mas não é assim que funciona. O Senhor diz-nos o sonho e nós então diremos a interpretação dele. E ele disse, olha, vocês são fraudulentos. E ele ficou furioso porque ele sabe que ele sentiu que Deus lhe havia dito algo. E ele queria saber por quanto tempo o seu império iria então durar. E ele então disse, olha, vocês todos estarão reunidos e num dia certo irei matá-los a todos. Então, vamos lá então para perguntas. Primeira pergunta. Quando os conselheiros do rei falharam em interpretar o sonho, qual foi o comando, a ordem de Nabucodonosor? Daniel capítulo 2, eu espero que você leia quando você for para casa esta noite. Então, o rei ordenou, diz em Daniel capítulo 2, verso 12, perdão. Veja bem, deixa eu dar aqui contar um pouco da história aqui. Eu citei que Nabucodonosor foi aquele responsável por conquistar Jerusalém. E ele destruiu a cidade, e ele transportou cativos. Foi queimado em 586 a.C., e ele então levou para Babilônia vários cativos. E entre estes homens, essas pessoas, ele escolheu alguns a dedo, que ele percebeu que tinham o potencial para serem treinados na Universidade de Babilônia. Para que eles fossem, então, pessoas na corte do rei e pudessem tornar-se, então, conselheiros com uma cultura diferente, uma perspectiva variada. Então, entre esses jovens, havia 4 rapazes, Daniel, Misael, e esses moços, Ananias, Misael, Azarias e Daniel, eles foram então tomados como cativos. E quando Daniel, pergunta número 2, e quando Daniel aprendeu sobre esse decreto, o que ele perguntou ao rei, ou disse ao rei para falar aos seus amigos? Daniel foi até Nabucodonosor e pediu ao rei que lhe desse tempo. Disse, olha, você não vai descobrir o sonho matando a todos. Dê-me tempo, eu irei orar ao meu Deus, e eu creio que ele responderá. Nós diremos ao rei a sua interpretação. O que você faria se você tivesse sonhado o sonho de alguém? Daniel foi para sua casa, capítulo 2, verso 18, e ele então disse o que aconteceu aos seus amigos, e a Bíblia diz que eles buscaram o conselho do Senhor a este respeito, porque os segredos pertencem ao Senhor. Pergunta número 3. Quando o Senhor revelou o sonho a Daniel, a quem Daniel, deu crédito e louvor? Isso é importante. Muita gente diz que é profeta. Ele, olha, se você me der dinheiro, então eu direi a você o que acontece. Olha, Daniel não ouviu isso. Foi oferecido a ele pelo rei dinheiro. Ele falou, não, eu não estou interessado nisso. Mas ele disse, olha, ao Senhor dos céus e da terra pertence o segredo. Ele deu a Deus o crédito. Então Daniel foi levado ao rei, porque ele disse que tinha a resposta, e ele passou então a a interpretar o sonho para Nabucodonosor, o seu sonho. E é interessante que a única parte que eu conheço da Bíblia é que 2 pessoas têm o mesmo sonho. E é interessante que você tem o rei,
que tem um sonho e não sabe o que significa, e ele tem que ir a um cativo hebreu para entender o que a Bíblia, o que o sonho quer dizer. Isso me faz lembrar o que aconteceu com José também, quando o faraó teve o seu sonho. E o que acontece? Porque parece que os hebreus tinham esse talento de entender sonhos. Olha, Deus está dizendo para o mundo que Deus apresentou ao povo judeu os oráculos do Senhor. O povo de Deus tem esse compromisso. E você vê várias dessas pessoas que vêm, então, aos hebreus, perguntando o que é verdade, como Pilatos perguntou. Número 4. O que disse Daniel quando Deus lhe deu aquele sonho? E ele disse, ora, há um Deus no céu que revela segredos. Capítulo 2, verso 28. E ele diz o que vai acontecer nos últimos dias, no fim dos dias. Deus quer mostrar o que acontecerá no fim dos tempos. A pergunta, número 5. Quais objetos Daniel viu? Duas coisas importantes aqui. Verso 31. Veja bem, primeira e segunda parte. Então uma pedra, verso 34, uma pedra sem auxílio de mãos. Na verdade, eu tenho aqui uma estátua de Nabucodonosor. Alguém viu-me carregando isso para o meu quarto e alguém pensou que eu acendo velas e perguntou, você acende velas antes ou para todo lugar que você vai? Mas isso aqui alguém me deu, porque eu ensino profecias e eu gosto de tê-lo aqui olhando. Eu não quero derrubá-lo por enquanto. Não acontece ainda isso na visão. Pergunta número 6. Daniel começa então a apresentar a explicação daquele sonho, interpretação. E ele passou então a representar os minerais que representavam os reinos do mundo, que teriam uma influência muito grande no mundo e no povo, ou sobre o povo de Deus. E ele começou dizendo, o que é que a cabeça de ouro representa? Verso 38. Tu és a cabeça, rei dos reis, o poder, a força e a majestade. Verso 37. De acordo com Heródoto, o jardim que havia, o jardim de Babilônia, era um dos mais lindos, considerado uma das maravilhas do mundo. Quase inacreditável. E 15 milhas de cada lado. Um lugar extremamente grande e maravilhoso. E se você olha hoje as ruínas que Saddam Hussein estava tentando escavar, são coisas largas. E diz aqui o tamanho um sistema de estradas, praticamente, que era então implementado em Babilônia. Havia ouro em todos os lugares. Marduk, que estava ali no templo, o rei dos babilônicos, e considerando o período pequeno em que o império durou, do ano 606 ao ano 586, você pode observar a influência, o escopo da influência daquele reinado. E foi um reinado de ouro. Nabucodonosor queria isso. Isso vem no capítulo 3. Mas em seguida vem um outro metal. Pergunta 7. O reino babilônico duraria para sempre? Não. Daniel 2, 39. E depois disso, um outro reino inferior ao teu. A prata é inferior ao ouro. Haveria então um outro reino. Nabucodonosor não queria que o seu reino se esvaísse. E você pode ir à Babilônia e ver hoje milhões de tijolos. E você pode vê-los com o selo de Nabucodonosor, dizendo, isso durará para sempre. E isso foi encontrado também uma carta escrita por Nabucodonosor. E o que diz, basicamente, a tradução é que essa cidade que eu fiz para o gozo dos meus olhos e que eu glorifiquei,
possa durar para sempre. No capítulo 4 de Daniel você pode encontrar isso. Não é esta Babilônia que eu construí? Nabucodonosor era esta, então, esse reino que representou a cabeça de ouro, do 605 ao ano 539, mas não durou para sempre. No capítulo 5, aliás, a Bíblia fala-nos a respeito da queda desse reino. Quando Nabucodonosor morreu, ele teve um filho, e alguns o chamam de Evil-Merodach, e ele teve um neto chamado Belsazar. E enquanto o pai dele estava tentando preservar o império, Belsazar teve uma festa descontrolada. E ele então sabia que os reinos estavam... O exército estava do lado de fora da cidade. E ele disse, olha, isso não vai acontecer. São apenas mosquitos porque estas paredes são muito fortes. E ele fez então um tremendo banquete. E ele queria mostrar que ele não estava com medo de ninguém. E ele disse, olha, vá até o templo e traga ali os vasos. E nós vamos mostrar a Jeová, o Deus dos hebreus, de que ele não é Deus. E nós vamos fazer então, vamos celebrar aqui aos nossos deuses, vamos brindar usando aqueles vasos. Ele trouxe então aqueles vasos sagrados do templo, encheu-os com vinho e bebidas alcoólicas, e enquanto fazia isso, e ironizava o Deus dos céus, uma mão apareceu e escreveu na parede, Mene, Mene, Tekel Upharsin. E quando eu vi isso a primeira vez, quando eu estava na caverna e li isso, veja, eu não sabia que esta palavra, ou esse ditado vem da Bíblia, escrito na parede. E foi o que aconteceu. Estava escrito na parede. E Daniel 5, verso 5, diz que as palavras ali, veja, Belsazar, ele ficou absolutamente transtornado, teve medo. Isso jamais havia acontecido. Imagina se isso acontece hoje. E ele estava imaginando o que quer dizer isso. E ele ficou preocupado, e os sábios ficaram preocupados. Imagina quem eles chamaram, quem estava vivo, 70 anos depois. Daniel, agora já um senhor de idade. E eles sabiam que nele havia o Espírito do Senhor. E ele perguntou, diga-nos, o que diz isso? E Daniel disse, olha, pode manter com você os seus presentes, porque ele sabia o que dizia. E então, esta é a interpretação daquilo. Contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e fosse achado em falta. Ele não era Nabucodonosor. Nabucodonosor acabou então voltando-se a Deus no final de sua vida. E Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Naquela mesma noite, como eu disse antes, o rei Ciro estava do lado de fora com o seu exército e cercou a cidade. Mas Ciro fez algo brilhante. O rio Eufrates passava por dentro de Babilônia. E eles então construíram um canal e desviaram o leito do rio para este canal. E então o exército de Ciro entrou por baixo dos portões de Babilônia. E ali entraram. E eles imaginaram que aquilo seria apenas um sítio que o exército estava fazendo ao sitiar, ao estar ao redor da cidade. Mas veja, isso que a Bíblia revela em Isaías que isso aconteceria antes do evento. E para mim isso é extraordinário. E nós sabemos que os escritos do Mar Morto confirmam isso. E a palavra do Senhor diz em Isaías 45:1 que eu envio o meu ungido Ciro. E ele já sabia, a Bíblia revela pelo próprio nome. E então, e diz aqui inclusive o processo como aconteceria isso. O que? Quando os portões foram abertos. Não abertos, mas eles entraram sob os portões. E isso está confirmado na história, e você pode encontrar isso no Museu Britânico. E Ciro
ficou admirado de quão fácil foi invadir a Babilônia. Ele imaginou que daria mais trabalho para fazê-lo. E ele imaginou que seria tão simples assim. E o próximo império, o Império Medo-Persa, então, representado por Ciro, foi do 539 ao 331 a.C. E a menos que você tenha cochilado nas suas aulas no ginásio, ou no primário, inclusive, e você sabe que fala a respeito de reinos paralelos. E nós sabemos isso a respeito do reino persa. E o que ele quis dizer a respeito do ensino fundamental é que isso é histórico. Qualquer pessoa que tenha estudado um pouquinho de história sabe que isso aconteceu. Então, há muitos lugares, muitas evidências de que este reino existiu. Algumas pessoas, inclusive, especulam que crucificação pode ter surgido naquele tempo e que foi adotado posteriormente pelos romanos. Encontraram esse pássaro aí de prata. E nós não sabemos a origem específica, mas o que se nota é que prata era a moeda corrente daquele reino. E a Bíblia, então, cita que ele é representado como um reino, o metal de prata. E a pergunta 8, o que representaria esse reino? Verso 39, um outro reino viria e dominaria sobre toda a terra. Qual é este reino? Grécia. Se você estudou um pouquinho de história, você sabe disso. E deixa eu me antecipar a algumas perguntas aqui. Doug, você quer dizer para mim que outros reinos não foram importantes? Apenas estes aqui? E o que dizer sobre o chinês, o Império Chinês e outros tantos? Sim, todos importantes, mas na visão de Daniel 2, ele está tratando apenas aqueles reinos que tiveram um impacto profundo no povo de Deus, seja Israel ou posteriormente a Igreja de Deus. Não é que os outros não são importantes. Aqui você tem um mapa, você pode ver um mapa do que o Império Persa representou e o domínio que ele atingia. Eu não quis dizer o Império Grego. Qual foi o mais famoso rei macedônico? Alexandre. Estou motivado de que não há nenhuma nação, cidade ou people que não seja alcançável, a menos que haja uma divina mão presidindo sobre o seu nascimento e as suas ações. Alexandre foi considerado um verdadeiro gênio, usando táticas criativas e impressionantes. E ele rapidamente tornou-se um grande homem, famoso. E aquele reino cresceu. Alexandria, e na medida em que Alexandre continuou com esse sucesso, ele começou a imaginar que era Deus. E ele foi ao Egito, e foi a um dos templos, e foi autoproclamado um Deus. E logo depois disso, ele foi à Babilônia e morreu. E não se sabe se foi muita bebida ou malária, mas ele morreu e morreu como um jovem. E ele não tinha ainda um herdeiro. E a sua esposa, Roxana, perguntou quem vai reinar no seu lugar. E ele disse, o que for mais forte, porque ele não tinha herdeiro. Então os 4 generais dele começaram a lutar entre si sobre o território grego. E assim escolheu-se quem seria. Veja bem, se você lê na Bíblia, diz que este reino seria de bronze. E veja que o bronze que nós conhecemos hoje, ele foi desenvolvido depois do século XVI. Mas aqui a palavra grega, a palavra inglesa que está na tradução que nós estamos utilizando, cita um outro. Mesmo no livro de Daniel, há a citação específica sobre os nomes dos reinos
muitos anos antes de acontecer. Somente Deus poderia fazê-lo. Daniel jamais poderia ter escrito isso. Daniel jamais poderia ter escrito sobre isso, porque ninguém pode ter esse tipo de conhecimento profético do futuro. E há muitos críticos que tentam encontrar coisas para dar descrédito a Daniel. Pergunta 9. Que metal representa o quarto reino? Vamos então agora às pernas. E no verso 40 diz que o quarto reino. Quer dizer o quê? Capítulo 2, verso 40. Estamos aqui se me ajudem aqui. E assim como o ferro esmiuça e quebra tudo, Roma foi conhecida como a monarquia de ferro. Eles tinham espadas de ferro. Os gregos tinham espadas de bronze. E eu estava numa aula e alguém disse que naquele tempo você poderia cortar uma espada de bronze usando uma espada de ferro. Tão forte era o ferro. E não havia algo, por exemplo, quando os filisteus começaram a utilizar ferro, e foi quando a monarquia do ferro, quando ela estava no seu ápice, que Jesus nasceu. E foram, então, cravos de ferro que cortaram, que perfuraram as mãos do Senhor. Isso já havia sido predito também. Edward Gibson, que escreveu o livro O Declínio e Queda do Império Romano, ele disse que as imagens de ouro e prata e bronze e ferro são representadas, representando vários reinos e indicando especificamente Roma como sendo o metal de ferro. Muitos estudiosos não concordam exatamente com a data em que Roma ruiu, mas há também uma diferença, porque Roma não foi conquistada como outros reinos foram conquistados. Na verdade, ela se desintegrou. O que nos leva à próxima pergunta. O que aconteceu após a queda do Império Romano? E a palavra diz que o reino será dividido, verso 41 e 42. E será dividido parte em barro e parte em ferro, os dedos. Pouco a pouco, por causa dos excessos de Roma, por causa de outros impérios que se aproximaram e pelos ataques, Gibbon, no seu livro, diz que o motivo da queda de Roma foi, então, a erosão moral. Na verdade, se você estudar os 5 elementos que antecederam a queda de Roma, você vai encontrar os mesmos elementos do nosso país hoje. A quebra da família, do laço familiar, gasto governamental, déficit público, e muito disso em armas, e um colapso moral. As pessoas preocupadas em entretenimento. Ouviram isso? Os romanos estavam preocupados com teatro, esportes e coisas assim. Ao invés de preocupar-se com outras nações que estavam a lhes atacar, a vida tornou-se uma grande festa. E pouco a pouco Roma desintegrou-se. Não de uma vez, aos poucos. E transformou-se em quê? Não em um reino único, mas o que você vê hoje como sendo a Europa. E alguns desses nomes que são usados correspondem, por exemplo, os Alamani, que é conhecido hoje como o grupo étnico alemão, os francos, os franceses, os burgundians, os suíços, os suévios, os portugueses, lombardos, que é o lugar onde está a Itália, os visigodos, a Espanha, assim sucessivamente. E há também alguns que foram destruídos, como os vândalos, os herolos e os ostrogodos. Mas você pode ver ainda a influência do Império Romano. Aliás, muitos desses homens quiseram então reproduzir a força do poder romano. Muitos desses reis que vieram após o Império Romano. Outra pergunta. O que aconteceria com esses reinos? E eles se uniriam novamente? Capítulo 2 ainda, verso 43, que muitos deles terão
unir ou juntar-se semente humana, mas não irão unir-se da mesma forma que o ferro e o barro não se unem. Eles imaginaram construir o Império dos Césares. E alguns de vocês se recordam, talvez não. Lembre-se de Nicholas, Zora Nicholas. Bom, talvez alguns estejam aqui e tenham essa idade. Czar é uma forma de chamar César. Kaiser, alguém aqui fala alemão? A palavra Kaiser quer dizer César em alemão. Muitos quiseram tomar ou incorporar o poder e fantasiar a força dos Césares. As pessoas então ficavam preocupadas com isso porque Roma foi um dos maiores impérios. Eu quero que você note isso. O que é mais valioso? Ouro ou prata? Ouro. Prata ou bronze? Prata. Bronze ou ferro? Bronze. Mas olha, a China está fazendo o ferro muito caro agora, né? E quando você chega aqui no final, pode ser que o barro tenha muita em abundância, então não vale nada. Note que os metais vão se tornando menos valiosos, mas vão se tornando mais rígidos. Se você observar, o bronze é menos rígido do que o ferro. E eu vou citar algo sobre isso. Algumas pessoas tentaram reunir os impérios. Você teve a Rainha Vitória, ou tivemos a Rainha Vitória, por exemplo, que durante os 60 anos do seu reinado, ela teve 40 netos. Ela queria ser uma vovó mesmo, hein? Mas porque eles queriam fazer paz através de casamentos e alianças matrimoniais, ela, então, no fim da sua vida, estava relacionada familiarmente com todos os reinos europeus. Então, eles tentaram reunir este difuso lugar, com pessoas, países diversos, reinos pequenos, tentando forjá-los em apenas um. Mas o que aconteceria? A Bíblia diz que eles jamais se uniriam. Jamais aconteceria isso. Mas, pastor, a Bíblia nos diz em Apocalipse que antes da volta de Jesus haverá um reino final. Não é o que a Bíblia diz. Não é um reino mundial. Fala a respeito de há apenas um louvor, uma forma de culto. Mas esses reinos estarão divididos até o final. Você tem aqui várias pessoas que tentaram fazer essa união. Você sabe de Mussolini e Hitler e tantos outros tentaram fazer esta união. E quem sabe nós estaríamos hoje falando francês se isso tivesse acontecido segundo os planos de Napoleão. Ele disse, Deus está contra mim, porque ele fez tudo certo e não conseguiu ganhar ou conquistar o que ele queria no final. A pergunta número 12. Quem estabeleceria então esse novo reino? Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Amigos, não será Napoleão, Hitler, Mussolini, Luís XIV, Saddam Hussein. Será o rei Jesus que será o próximo rei. Quando nós chegamos ao pé, que é onde nós estamos aqui, pense nisso, algo interessante. O pé é o quê? É o ferro misturado com barro. E a Bíblia cita aqui algo interessante, esse tipo de barro. E isso é uma definição interessante sobre o maior elemento, o material que está sendo usado no mundo hoje. Vocês já ouviram falar do Panteão? Os romanos começaram a usar concreto. Eles tinham um método primitivo de usá-lo, mas o que é hoje o mais importante material de construção? Os mais importantes é o ferro treliçado. Juntamente, você está vendo aqui as treliças e o que há em cima? O que parece? Parece barro, parece lama.
Mas, na verdade, uma boa descrição para isso seria o quê? Como nós estamos vendo na era do concreto. Interessante. E se você quiser destruir uma fundação, um alicerce que não tenha ferro, você vai ver que não é simples. E mesmo quando há a aparência de que o ferro e o concreto estão juntos, eles estão separados, apesar de juntos produzirem força. Deixa eu lembrar a vocês que uma das mais importantes profecias da Bíblia é esta, porque é um sonho que repete-se 2 vezes. Nabucodonosor teve esse sonho. Ele queria saber sobre o futuro. Deus dá-lhe uma visão supernatural, mas ele não a entende. Os pagãos sábios não entendem. Então, um garoto judeu é chamado. E ele apresenta o mesmo sonho. E ele recebe o mesmo sonho. E muitas vezes nós esquecemos o sonho e algumas coisas acontecem. Haha, eu me lembro disso. Ele recorda o sonho. E esse moço, então, vem e diz, olha, eu posso dizer qual é a interpretação do sonho. Se alguém pudesse dizer a você qual é o seu sonho, você poderia confiar nessa pessoa para dar-lhe também a interpretação? Eu creio que nós podemos confiar que esta é uma das mais importantes profecias bíblicas, porque nos dá a direção, uma indicação para o reino dos céus, e nos mostra o que está acontecendo conosco aqui. Amigos, nós estamos aqui vivendo o tempo do ferro unido ao barro, ao concreto, conforme a apresentação que ele indicou agora há pouco. Nós estamos aqui no dedão do pé, porque Roma fracassou muitos anos atrás. O que significa isso? Significa que Deus tem um plano para a sua vida, não é isso mesmo? Pergunta número 13. O que a pedra faz com aqueles outros reinos? E diz, estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada. Note, sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, e olha o final do texto. E isso encheu a terra. Olha, eu coloquei isso aqui a propósito. O que isso aqui parece para vocês? Imagine que você não tivesse lido o capítulo 2 de Daniel. Alguém trouxe a você isso. E você chamaria isso de quê? Isto é um ídolo. Qual é, aliás, um dos mandamentos diz o quê? Não te curvarás a ídolos. E note que os 10 mandamentos foram escritos numa pedra. O Senhor, em várias partes da Bíblia, indica a pedra como sendo algo representando o Senhor Jesus. E olha, esses ídolos representavam toda a corrupção religiosa. E toda vez que ele falou, Senhora, seja feita a tua vontade, venha o teu reino. Porque nós dizemos, venha o teu reino, você já está aqui. O reino espiritual está aqui, mas o reino, de fato, não chegou ainda. Então, alguém diz, olha, foi o fim da visão. Algumas pessoas dizem, quando Jesus veio. Não. Não foi isso que aconteceu. A palavra do Senhor está falando sobre o reino literal do Senhor, pessoal, falando sobre os mansos que herdarão a terra. Ele não irá ter competição nesse reino. Jesus, quando o seu reino vier, irá encher completamente a terra. E todos os outros que estão polarizando, e todos aqueles que são ídolos, e todos esses metais são jogados para fora. Eles simplesmente desaparecem, não são mais encontrados. Está dizendo-nos que quando aquela pedra, veja bem, aquela pedra que foi lançada sem mãos humanas. Veja, na palavra de Deus, se você vê em Êxodo capítulo 20 e 24, todas as nações pagãs, quando eles adoravam vários deuses, animais, coisas, e os judeus foram especificamente instruídos a adorar a Deus. E diz que eles poderiam fazer um altar de pedra. Havia instruções específicas a respeito de como utilizar e como
tocar na pedra e não poderia ser tocada. Isso tem a ver com o louvor ao verdadeiro Deus e o louvor errado. À frente. 2 Coríntios fala também a respeito disso, porque sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, não feito por mãos. Deus fala de algo aqui que não é feito ou feito com mãos humanas. Deus fala e as coisas acontecem. Quando Deus trouxer o seu reino, Ele o fará sem auxílio humano. E é por isso que creio que essa profecia é muito importante, porque Deus tem um plano para você. Antes que eu conclua, eu quero aqui fazer uma revisão. Veja então os reinos e o que representaram eles e o tempo em que eles então reinaram. Primeiro, o reino de ouro, Babilônia, 600 a 536 a.C. Prata, Medo-Pérsia, 536 a 331 a.C. Bronze, Grécia, 331 a 168 a.C. Ferro, Roma e ferro e barro, que representam as 10 divisões de Roma, e o que estamos agora, o que nós representamos. O que acontece em seguida? A volta do Senhor. Eu viajo o mundo todo e muitas vezes eu vou a certos lugares, muitas vezes, e eu fico tentando localizar um jornal para saber onde é que eu estou. E quando já não aconteceu de você estar meio desorientado na sua própria casa, e quando eu vou para a Europa, em alguns lugares acontece isso. E, às vezes, dá a impressão de que as coisas estão movendo-se por causa da desorientação. Você viaja e tem todo aquele cansaço de viagem e tudo mais. Mas eu noto que é interessante quando você tem um mapa. Ajuda. E eu me recordo que estava em Nova York e há um ótimo sistema de metrô ali. E você encontra isso na França, na Coreia, no Japão, em vários outros lugares. Já estive em todos eles, em alguns deles. E pode ser muito confuso se você tenta compreender como vai de um lugar para outro. Mas quando você tem um mapa, isso lhe ajuda. Diz, você vai pegar a linha verde e vai cruzar, então, intersectar com a linha amarela. E você, então, tem todas essas possibilidades. E você olha, eu noto isso, e você, então, troca de trem. E você vai sabendo, então, exatamente quais são os lugares em que você vai estar. E eu vou para o 23, o 19, a Rua 8, e você vai observar, então, que todos esses lugares no mapa dão a você a direção exata de onde você precisa chegar. E quando você quer chegar ali naquela parada do trem, você sabe, esse é o meu destino. Qual é a nossa próxima parada? Qual é o nosso próximo destino? Amigos, Jesus está voltando. E nas próximas apresentações eu quero dizer a vocês por que eu creio que isso é iminente. Eu creio que acontecerá rápido, mais rápido do que muita gente pensa. Pergunta 14. Após ver a interpretação, ou ouvir a interpretação, o que disse Daniel? Capítulo 2, verso 47. É verdade que o Senhor dos Reis é o que revela esses segredos, pois pudeste revelá-lo a mim. Verso 47 diz que a interpretação é certa e a descrição é correta. Você sabe o que acontecerá amanhã? Você se preocupa com isso? Você se preocupa com o seu futuro? Muitas vezes os jovens ficam preocupados. O que farei para a minha vida ou sobre o meu futuro? Será que acontecerá tudo por acaso? Indiscriminatoriamente? Ou há um plano? Há alguém que está controlando, está com a mão ao leme? Amigos, se você houvesse me dito, 13 anos atrás, quando eu estava ali naquela caverna, onde eu estaria hoje, eu não faria a mínima ideia. Eu não sei do plano para a minha vida, mas eu sei que Deus tem um plano para a sua vida. E é um ótimo plano. Por que o Senhor nos dá essas profecias?
para apenas entreter-nos e dizer que Ele é Deus. Não, Ele quer redimir-nos. O propósito de toda a profecia é redenção. Não é para que nós possamos saber quem vai casar-se, quais serão os atores e atrizes que irão casar-se. É para a redenção. Profecia não é para que nós saibamos como investir no mercado de ações. É para saber como somos seguros ou estaremos seguros no Senhor, confiando nele. Você entregou a sua vida ao Senhor? Se você está nessa localidade, talvez assistindo de casa, numa igreja, eu sei que Deus está observando você. E eu quero que você venha ao Senhor. Deus levou você a este lugar porque Ele quer salvar a você tão desesperadamente que diz que Ele morreu. A palavra do Senhor confirma que Ele morreu para salvar a você, para ativar o plano para salvar a sua vida. Você quer deixar a sua vida nas mãos do Senhor? Eu quero chamar John para cantar e em seguida, após essa música, "'Tis so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, and just to rest upon His promise, just to know thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, and how I proved Him more and more. Oh, Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. I'm so glad that I've learned to trust Him. Precious Jesus, my Savior and my friend. Now I know that Thou art with me, will be with me till the end. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I've proved Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Amém. Qual será o último reino? Depende de você, de certa maneira. Porque os reinos que estão lutando por esse planeta não estão lutando por causa de propriedades. A luta é sobre o território da sua mente. A palavra do Senhor diz que o testemunho, que o reino do Senhor, e quando você ouvir essas coisas, o reino está aqui, ali. Não, ele está em você. Capítulo 17 de Lucas. Não vem por observação. O reino de Deus está em você. Deus é o rei. As pessoas estão tentando roubar coisas, mas você deu ao Senhor, a esse rei, o trono do seu coração. Se você estará pronto para este reino, você será e é um cidadão daquele reino. Mas para que você seja naturalizado como cidadão, você precisa entregar-se a Ele. Você entregou o coração ao Senhor. Ele tem um plano para o seu futuro. E é um plano extraordinário, é um plano maravilhoso. Mas você deve entregar-se a Ele. Você quer nessa noite dizer, Senhor, eu posso crer em Ti. E eu quero entregar a vida a Ti. É este o teu desejo? Então ore comigo agora. Se você está em casa, eu sei que o Espírito Santo está trabalhando com você ali. E você está maravilhado, como eu estou, de aprender sobre essa profecia a primeira vez. Deus sabe o futuro. Está tudo traçado. E eu sei qual é a próxima
parada. Jesus está voltando. Eu quero estar pronto. Convide Jesus ao seu coração e diga: Senhor, eu estou aqui confuso, mas eu sei que o Senhor pode acertar-me. Deus tem um plano para a sua vida. Amigo, ore comigo. Senhor que está nos céus, nós queremos agradecer-te pelo poder da tua palavra, que faz claro para nós que o Senhor está no trono e que todas as confusões daqui desse pedacinho de mundo aqui, o Senhor tem controle sobre tudo, porque o Senhor está no trono. E há algumas rebeliões nesse mundo, Senhor. Nós somos parte dela. E o Senhor tem o direito a nós, porque o Senhor criou-nos. E nós queremos estar naquele reino que o Senhor preparou para nós. Senhor, eu oro para que cada pessoa que está aqui, abra o seu coração e convide o Senhor, Jesus, para estar no coração e na mente. E quando o Senhor voltar, possamos fazer parte do reino que irá encher a terra. Cuida de nós, Senhor, até aquele momento e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, amigos. Eu quero agradecer a todos, não terminei ainda, todos que estão assistindo. Se você tem perguntas bíblicas, escreva-as e vá ao nosso sítio na internet, Most Amazing Prophecies. Está aqui na tela, você pode ler aqui, mostamazingprophecies.com. Mande pelo e-mail as suas perguntas e nós iremos então responder. E se você tiver aí fotos a respeito dos lugares onde vocês estão, envie-nos. Quando será a nossa próxima reunião? Mesmo horário, sábado à noite. Eu quero que você então chame os seus amigos para que isso possa acontecer e que haja uma verdadeira mudança na vida das pessoas. E especialmente a apresentação de amanhã à noite, você sabe qual será? Uma das mais impressionantes profecias, o caráter central da profecia, chamado o mistério messiânico. E isso será relevante para todos, não importa qual é a sua orientação religiosa. Então venha para essa apresentação amanhã à noite. Não esqueça de ir ao nosso sítio e aproveite também as ofertas gratuitas que nós estamos oferecendo a você. John, por que você não vai com a Kelly? Vamos cantar juntos, eu quero cantar junto, mas eu não queria bagunçar aí a música. Vamos cantar juntos então, só o coro? Jesus, Jesus, how I trust Him, how I proved Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more, oh, for grace to trust Him more. Thank you very much. Muito obrigado, amigos. Deus os abençoe. Mantenha estas séries nas suas orações, há batalhas espirituais acontecendo. Traga os seus amigos, seus inimigos, sinta-se em casa. E feliz sábado. Veremos você amanhã à noite, no mesmo horário. Deus abençoe. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho,